O que você espera encontrar em um lugar como esse? Na verdade, a pergunta certa a ser feita é: o que você imagina que seja esta estrutura? Essa não parece ser uma pergunta muito simples. Monumentos construídos no passado por antigas civilizações geralmente costumam manter um padrão, com formatos e técnicas imparcialmente semelhantes, não é? Porém, contrariando tudo isso, essa descoberta tem se mostrado diferente de todas as outras. A incrível diversidade arquitetônica nos faz perceber o quanto nosso conhecimento ainda é reduzido acerca do mundo à nossa volta. Cada nova descoberta revela uma parte do passado que podemos talvez conhecer com maior clareza. Nos últimos anos, recentes descobertas nos proporcionaram uma nova perspectiva sobre alguns títulos que se passaram e nos deram uma nova compreensão humana, como é o caso do monumento curioso em forma de X que observamos agora há pouco. Para entender um pouco mais sobre ele, fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é muito importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Fazendo isso, poderá receber vídeos em primeira mão e ainda ter acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link da descrição. É comprovada a eficácia e fascínio da arquitetura do antigo Império da China, uma cultura que corta gerações, permanecendo quase intacta até os dias de hoje. A maior parte dos princípios estruturais da arquitetura chinesa permaneceu inalterada. As principais variações se deram apenas nos detalhes decorativos, chegando até mesmo a influenciar outras civilizações. Desde a dinastia Tang, a arquitetura chinesa teve uma influência decisiva nos estilos arquitetônicos do Japão, da Coreia e do Vietnã, por exemplo. A arquitetura da China é tão antiga quanto a própria civilização chinesa. Para cada fonte de informação, existem fortes evidências testemunhando o fato de que os chineses sempre empregaram um sistema indígena de construção que manteve suas principais características desde os tempos pré-históricos até os dias de hoje. Ao longo da vasta área que vai do Turquestão chinês até o Japão, da Manchúria à metade norte da Indochina francesa, o mesmo sistema de construção prevalece, enraizados na ordem cultural da China. Este sistema de construção pode ter se perpetuado por mais de 4.000 anos, ao longo de um imenso território, e ainda assim permanece uma arquitetura viva, que mantém suas características principais, apesar das repetidas invasões estrangeiras. É um fenômeno comparável apenas à continuidade da civilização, da qual ela é uma parte integral e completamente essencial. De todas as construções chinesas, por exemplo, duas se destacam acima de todas as outras: a Grande Muralha da China e o Exército de Terracota. Sabemos que é mesmo um clichê ficar falando sobre ambas, mas ainda assim é quase impossível deixar de admirá-las. A Muralha da China é um dos monumentos mais famosos da humanidade e certamente um dos mais admiráveis símbolos daquele país. Não à toa, ela é considerada uma das obras mais importantes erguidas pelas mãos humanas, pois possui mais de 2.000 anos de existência e é tão grande que nem mesmo é possível precisar sua real extensão. Pode ser vista até mesmo do espaço. Muitos acreditam, por exemplo, que a Muralha da China é somente um grande muro erguido para isolar o país. Mas, na verdade, ela consiste em milhares de paredes e construções paralelas que percorrem todo o território chinês. As estruturas foram edificadas ao longo de diferentes períodos da história chinesa em mais de 20 séculos. E, por mais que sua concepção inicial fosse realmente prevenir o país de possíveis ataques, ela nunca evitou esse tipo de situação de modo totalmente efetivo. Sua existência representou muito mais uma barreira psicológica entre os chineses e o resto do mundo. Até os dias atuais, ela perdura como um dos marcos mais representativos de todo o país. Em alguns locais, apresentando excelente estado de conservação e, em outros, já com traços significativos de deterioração, principalmente devido à negligência por parte do governo. Mas é claro que, como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, não há façanha que faça com que a Grande Muralha da China perca todo o seu esplendor que nós também conhecemos, certo? Já o Exército de Terracota foi descoberto de modo bem menos visível se comparado com a Grande Muralha da China, que alguns dizem que até mesmo pode ser vista do espaço.
Em 1974, enquanto caminhavam por um extenso sítio, 2 fazendeiros acabaram encontrando, completamente por acaso, estranhas estruturas de barro enterradas no solo. Claro que arqueólogos foram contatados quase que de imediato, e com isso, um a um passou a desencavar aquilo que mais tarde seria conhecido como o Exército de Terracota. Neste momento estava sendo descoberto o maior sítio arqueológico desde que Howard Carter encontrou os tesouros de Tutankhamon. Estava sendo descoberta a tumba de Qin Shi Huang, o imperador que unificou a China no século III a.C. Os soldados escavados variam em altura de acordo com suas funções, sendo os generais mais altos se comparados com as patentes menores. As estátuas incluem guerreiros, carruagens e cavalos. Estimativas atuais são de que nos 3 poços que contêm o exército de terracota havia mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria, a maioria dos quais ainda estão enterrados nas covas nas proximidades do mausoléu de Qin Shi Huang. A coleção de esculturas representa literalmente o exército de Qin Huang, o primeiro imperador da China, além, é claro, de ser uma forma de arte funerária cuja finalidade era proteger o governador chinês em sua vida após a morte. A obra é considerada um patrimônio mundial da Unesco e tem se tornado uma das mais importantes representações da arquitetura antiga. Afinal, mais de 700.000 trabalhadores e artesãos realizaram essa tarefa, que levou mais de 38 anos para ser completada. Um marco não só para a história da China imperial, mas para a própria trajetória dos seres humanos no planeta Terra. Afinal, um projeto como esse, feito há mais de 2.000 anos, é algo realmente sem precedentes. A imagem que vimos no início desse vídeo, ao qual consideramos ser uma estrutura bem difícil de ser identificada, tem uma resposta, na verdade, bem simples. O enorme monumento em forma de X foi encontrado por uma equipe de arqueólogos chineses e, contrariando todas as expectativas criadas e teorias bizarras, é na verdade uma antiga tumba que provavelmente tenha sido construída durante a dinastia Qin, de que falamos agora há pouco. Essa dinastia foi fundada por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da primeira dinastia da China imperial. É bem provável que a tumba em forma de X tenha sido construída por volta do ano 220 a.C., bem antes do exército de terracota, um tempo em que grandes projetos já eram realizados por parte do governo chinês. Afinal, nós sabemos bem como a cultura da China recebe destaque no cenário histórico do planeta Terra e no contexto de antigas civilizações como um todo. Como era de se esperar, diversas teorias surgiram sobre a estrutura, todos tentando encontrar uma explicação plausível que a justificasse. Com isso, no dia 6 de janeiro de 2019, a imagem do túmulo em formato de X se popularizou no Twitter. Um perfil chamado de Xbao notou a semelhança da estrutura com o logo da franquia de consoles Xbox, produzido pela empresa transnacional americana Microsoft, e resolveu criar um post com a inscrição: "Uma tumba antiga da dinastia Qin foi descoberta na China. Parece familiar?" Muitos seguidores assimilaram a notícia rapidamente, o que levou um deles até mesmo a pintar o quadro da tumba desenterrada para aparecer o logotipo do Xbox. A própria conta oficial da indústria de consoles chegou a comentar o post dizendo: "Sim, esse é o Xbox 220 a.C." Porém, é óbvio que a tumba não tem relação alguma com as empresas atuais, muito pelo contrário. Embora algumas pessoas tenham pensado inicialmente que era uma piada ou uma jogada de marketing, a tumba existe de verdade, como já dissemos. A imagem que vemos foi retirada de uma reportagem transmitida no canal chinês CCTV-10, que divulgou com vigor a descoberta feita pela equipe de arqueólogos em uma plataforma de vídeos chamada Weibo. Atualmente não há muitos detalhes sobre a tumba em forma de X. Os arqueólogos não indicaram o local da descoberta, nem os artefatos que foram armazenados na tumba. As poucas imagens do local da escavação foram feitas graças a um drone que sobrevoou essa área. A China antiga, assim como outras civilizações do passado, é conhecida por empenhar-se bastante na construção de fascinantes túmulos. Para eles, a relação do falecido com a próxima vida era algo muito importante. Apenas no verão de 2018, 140 sepulturas foram descobertas em terreno chinês, a grande maioria pertencente à dinastia Zhou.
Quantas surpresas a China antiga ainda nos reserva? Será que todos esses receptáculos podem estar ligados entre si? O que será que está guardado em seu interior, além, é claro, do corpo do falecido? Esperamos que essas perguntas encontrem rapidamente respostas. Isso pode significar muito para a história da arqueologia.